dia, igreja. Bom dia. Boa tarde, igreja. Boa tarde, Jesus. Boa tarde a todos. Boa tarde. A paz do Senhor. Amém. Graças a Deus. Gostaria que se colocasse em pé, faz favor. Queria simplesmente reforçar a leitura do livro de Números, capítulo 22. Pega a tua Bíblia, faz favor. Números, capítulo 22. Versículo 3. Amém? Número capítulo 22, versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor. E Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito, e Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Fecha os teus olhos. Pai, fale conosco por amor à tua palavra. Fale, Senhor, de toda a glória, porque até aqui apresentamos o nosso culto. Importa que o Senhor fale. Eu quero diminuir e o Senhor cresça, em nome de Jesus. Amém? Amém. Pode tomar teu assento. Eu quero agradecer a Deus a oportunidade que me concedeu de poder estar aqui. Agradecer também a liderança da classe da igreja, da congregação, Caridade, pela honra poder conceder a oportunidade de novamente ver este povo unido e vindouro. Amém? Amém. Vocês são bonitos. Amém? Amém. Deus seja louvado pelas vossas vidas. Que Deus seja louvado por vocês. Eu quero rapidamente partilhar com os irmãos o tema, o outro lado da fé. Amém? Amém? Amém. Amém. Eu sei que o tema é meio estranho, mas a história, o texto que foi lido nesta manhã, quem é leitor da Bíblia já teve a oportunidade, já teve o privilégio de alguma vez se deparar com essa história. Metodista que somos, muitas das vezes na escola dominical, na EBF ou em alguns cultos matinal, já ouvimos a saída do povo de Israel do Egito. Sabemos como Deus foi grandioso, foi poderoso. Quem não conhece os 10 mandamentos, quem não conhece as 10 pragas que Deus mandou para o Egito para mostrar a sua glória. Só que o povo que lá estava, que participou desta saída, teve dificuldade de perceber a verdadeira intenção de Deus. Creio que para aqueles que são leitores da Bíblia perceberam que no livro do Êxodo, Deus havia se calado aproximadamente 430 anos para o povo de Israel, na qual, após eles estarem lá gozando da promessa que Deus havia feito a José e o povo, o descendente de Jacó, eles começaram a se familiarizar com o Egito. Só que depois subiu um outro faraó que não sabia nada da aliança de José e começou a escravizar o povo de Deus. E o povo de Deus ficou 400 anos a ser escravizado. Deus voltou a aparecer por meio de Moisés e fez com que o povo fosse liberto. Só que aquele povo não tinha nenhuma experiência com Deus. Aquele povo sabia de um Deus de ouvir dizer por intermédio de seus pais. Então tudo que eles sabiam de Deus não haviam vivido, apenas ouviram. Então tinham dificuldade de crer. Daí vem a razão de Deus ter que endurecer o coração de Faraó para mostrar a sua glória. Deus não queria simplesmente complicar a vida dos egípcios, mas queria mostrar para os israelitas o quão grandioso ele era. Então, para isso, tinha que manifestar a sua glória por intermédios de sinais extraordinários. Então, vocês vão ver que Deus começou a fazer vários sinais para que o povo pudesse conhecer o Deus de seus pais. E por intermédio desses sinais, Deus se revelou para o povo. E Deus disse: vão até a terra que eu vos mostrarei. Só que no livro de Números, capítulo 13, o povo chegou na terra que Deus queria os conceder, que Deus queria lhes entregar. E Moisés selecionou 12 espias para que pudessem testificar a promessa de Deus. E quando os espias foram, puderam ver e contemplar as maravilhas e como a terra era uma terra que manava leite e mel. Mas desde aquelas pessoas não estavam a prestar atenção no que Moisés pediu para eles verem.
Moisés pediu para eles espiarem a terra se na verdade manava leite e mel. Mas quando nós chegamos no capítulo 13, no versículo 30, particularmente o versículo 32 ou 33, vamos ver que os outros 10 mostraram para o povo e para a congregação que não adianta pensar em entrar naquela terra, porque os habitantes daquela terra são gigantes. Quantos de nós se deparamos com esta leitura e começamos a achar que na verdade os habitantes daquela terra são gigantes? Quantos de nós pensamos que na verdade eles eram gigantes? Por quê? Porque na nossa mente, pelo menos quando mais pequeno, eu assisti a alguns filmes, quando viam gigantes eram pessoas grandes, de grande estatura, podiam até passar esse tempo, mas quando você vai ver o texto, no versículo 33, vai esclarecer um pouco que na verdade eles não eram gigantes. Porque no versículo 32, primeiro chama de gigante, no versículo 33 ele diz que são descendentes dos Anaques, dos gigantes, ou seja, só estou a considerar que eles são gigantes para tentar dizer como eles eram em sua estatura. Então você vai perceber que naquela terra não tinha gigantes. Era a mentalidade deles que eles fez ser gigante. E eles vão esclarecer melhor porque estão considerados os habitantes gigantes. Vê o que eles dizem. Éramos nós, aos seus olhos, aos nossos olhos, como gafanhotos. Ou seja, não é que os habitantes é que eram gigantes por serem grandes. Os habitantes se tornaram gigantes porque eles se consideraram como gafanhotos. Então nós conhecemos assim, é uma coisa pequena, ou seja, em vez deles serem grandes, nós é que começamos a nos ver good. Então, começar a perceber a ideia. Só que Deus ficou irritado com essa forma em que o povo estava a olhar. Por que Deus se entristeceu, se irritou? Porque Deus fez tanto trabalho, teve tanto trabalho em fazer vários sinais e maravilhas para que eles pudessem compreender e entender quem Deus é. Mas nesse texto dá a entender que eles não prestaram atenção ao que Deus queria ensinar. E aqui eu quero começar a minha mensagem. Eu quero falar sobre o outro lado da fé, porque nós, como seres humanos, temos dificuldade de resistir o que Deus quer nos ensinar. Temos mais facilidade de resistir maldade do que bondade. Temos mais facilidade de resistir problemas do que bênção. Quantos que estão aqui sentados já ouviram várias mensagens que falam sobre fé? Já viram Deus a livrar de várias circunstâncias, vários problemas, mas ainda assim estamos duvidosos do que Deus fará alguma coisa grande em nossas vidas. Ainda assim, estamos a questionar se na verdade Deus existe ou não, particularmente numa terra como essa, em que muitos de nós viemos procurando melhores condições de vida. Muitos vêm porque querem uma saúde melhor, querem estar melhor, querem estudar ainda melhor. E chegamos aqui e quando ouvimos o diagnóstico no médico, quando o doutor diz que o nosso caso é um caso delicado, a nossa situação é uma situação que não tem cura, esquecemos de tudo aquilo que Deus já fez por nós. Esquecemos de tudo de quem Deus já foi para nossas vidas e apenas nos prendemos na situação em que estamos a ouvir. Esquecemos dos livramentos que Deus nos concedeu quando ainda estávamos na estrada, no momento em que a nossa mãe concebeu no parto, das doenças que já vivemos em situações complicadas. Tivemos o Covid agora, que tantas pessoas próximas a nós foram contaminadas, vimos pessoas a morrer e nós estávamos aí em pé. E por causa de algo que hoje um médico está a dizer, eu começo a ficar trêmulo. Eu começo a esquecer. Aqui está o problema. E aqui é onde eu quero falar sobre o outro lado da fé. O outro lado da fé é a dúvida, amados. E a dúvida, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Amado, eu estou a querer dizer que se sem fé é impossível agradar a Deus, você está a agradar uma outra pessoa, um outro ser, o diabo. O que o diabo quer fazer, conosco é duvidar. Como é que o diabo destruiu o mundo? Como é que ele trouxe a maldade? O diabo não fez Eva pecar. Alguém está aqui?
O diabo não fez a Eva pecar. O diabo fez a Eva duvidar. Quando você lê Gênesis capítulo 3, você vê que o jardim, eu tenho dito assim, o jardim era tão grande, tão grande, tão grande. A Eva escolheu um lugar bem errado para estar. Com tantas árvores, com tantos frutos e frutas lá, Eva foi no único lugar que não poderia estar. E quando ela ficou ali, a serpente apareceu e disse: vês que é formosa? E a serpente falou com a Eva e mostrou. A Eva disse: não, o Senhor disse para não comer. E é uma coisa, quando você vê, para quem é leitor da Bíblia, porque muitas das vezes, rapidamente, você faz algumas leituras e você não percebe alguns detalhes, você vai perceber que o diabo não mentiu a Eva. Alguém está aqui? Não mentiu. Nós falamos, não, o diabo enganou a Eva. Não, não enganou. Porque ele disse que no dia em que dela comerdes, serás como Deus. Amém? Amém, igreja? Amém. Gênesis capítulo 3, versículo 21. Quando você lê versículo 22, Deus reconhece: agora o homem é como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Versículo 22. Agora o homem é como um de nós, conhecendo o bem e o mal. E é como um de nós. O que Deus está reconhecendo? Que a serpente não enganou, dizendo que o dia que dele comerdes vai ser como quem? Como Deus, porque Deus está a reconhecer que agora a serpente, ou agora o homem é comum dele. Mas aonde Deus não queria que o homem fosse como ele? Porque em Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz assim: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus o homem conforme a sua imagem e semelhança, macho e fêmea os criou. Nós já éramos como Deus, amém? Alguém está aqui? Nós já éramos como Deus, mas em que sentido nós éramos como Deus? Nós éramos como Deus na imagem e semelhança, mas Deus não queria que nós conhecêssemos o bem e o mal. Nós éramos apenas conhecedor do bem. O dia que comemos daquela árvore, passamos a ser conhecedor do mal. O que o mal nos fez? A primeira coisa que Adão fez após comer o fruto é ver que estava nu. Ele já estava nu antes de comer. Será que você está aqui? Ele já estava nu antes de comer, mas não podia ver. Por quê? Porque não tinha maldade em seu coração, não tinha conhecimento sobre o mal. O outro lado da fé, quando temos o conhecimento sobre o mal. Amado, nós temos amigos aqui. Quantos de nós deixamos de falar com os outros? Há pessoas que podem fazer 100 vezes o bem para nós, e uma vez acabam fazendo mal. O que é que nós vamos resistir? Porque nós temos mais facilidade de resistir o mal por causa do conhecimento que adquirimos com o mal. Quantos de nós acabamos esquecendo da bondade dos outros? Quantos de nós olhamos para o defeito dos outros? Quantos de nós, as pessoas estão sempre a fazer o bem para nós, estão sempre presentes para nós, mas se cometerem um erro, nós vamos resistir o erro, a maldade. Nós somos capazes de deixar de falar com alguém por toda a vida, por causa de um lapso que teve conosco. Será que alguém está aqui? Será que alguém está aqui de verdade? Amado, a pessoa pode caminhar contigo, teu amigo de infância, sempre fazendo bem, mas o dia que fez, é como se estivéssemos à espera para ouvirmos uma coisa de mal de alguém, para participarmos. Quantos de nós sentamos para falar mal do outro, que nem paramos para testificar se é verdade aquilo que nós ouvimos? Temos desprezo nos outros, que não paramos para contestar se na verdade aquilo que estão a nos contar é verdade. Não, ele só também é bom demais. Não, o que estão a falar é verdade. Ou mesmo já desconfiar, esses aqui que são calmos, não prestam. Amado, nós estamos usando o lado errado da moeda. Como crentes, como lavados pelo sangue de Jesus, não fomos feitos para resistir à maldade. Não fomos feitos para... Por isso, amado, é que quando você começa a resistir à maldade, você tem um primeiro problema, dificuldade de saber se posicionar. Alguém está aqui? Você começa a ter dificuldade de saber se posicionar.
Você tem dificuldade de saber se posicionar, por quê? Porque você começa a resistir o mal que as pessoas te fizeram. Então, quando você olha para alguém, por mais que essa pessoa tenha uma intenção boa contigo, você vai desconfiar. E às vezes você vai afastar pessoas maravilhosas da tua vida. Você vai afastar pessoas que estão perto de você para te ajudar. Não, porque ele também é bom demais, amado. Tem sentido você deixar de falar com alguém porque é bom demais? Tem sentido você não perdoar uma pessoa só porque falhou contigo uma vez, ainda que falhou 50 vezes? Quantas vezes você falha perante Deus? Se a oração que tanto gostamos de citar nós como metodistas é: perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Amado, se você não perdoa, Deus não vai te perdoar. O perdão de Deus depende do nosso perdão. Se não temos capacidade de perdoar quem está próximo a nós, não adianta ir orar. Ainda que a tua oração for jejum de 50 dias. Eu tenho dito, as pessoas têm tanta facilidade de ser hipócrita na igreja. Nós queremos falar, recitar texto, mostrar que conhecemos. Eu sou da igreja há 10 anos, há 50, 30 anos. Na hora de mostrar o que é ser feito na igreja produziu na tua vida, você não consegue. Na hora de você mostrar na verdade. Para quê? Porque, amados, não vamos ser hipócritas. Nós não estamos aqui simplesmente para cumprir um programa de domingo, não. Nós podíamos estar a fazer outra coisa melhor. Estamos aqui porque nós queremos nos tornar melhor do que nós já somos. A razão de estarem aqui para me ouvir é porque reconhecemos que existe uma palavra que está além daquilo que nós compreendemos. Então, o que adianta frequentarmos a igreja? O que adianta orar, louvar, nos maravilhar com louvor e continuarmos com os mesmos erros e defeitos que temos? Olha no teu irmão, diz a ele, tens que saber se posicionar. Amado, eu não sou cristão para te agradar. Alguém está aqui de verdade? Não, eu não sou crente para demonstrar, para que venha receber elogio dos outros. Muita gente não vai te elogiar. Muita gente acha que você é falso, que você é fingido, mas não é por causa dessas pessoas que você é bom, este aqui. Não é para receber elogio, não é para receber aplauso que você é cristão. É porque você entendeu o valor de Deus. Era isso que estava a entristecer Deus. Eu fiz tantas maravilhas, Moisés. Eu fiz tantos sinais e na primeira dificuldade que o povo encontra, está a duvidar de mim, ao ponto de querer matar os outros. A segunda coisa que eu vejo é que se você estiver no lado errado, se posicionar de forma errada, vais ver as coisas erradas. Será que alguém está aqui? Amado, se você não sabe se posicionar na vida, o teu posicionamento não depende dos outros, depende de você, do que você quer, do que você programou para a tua vida. É por isso que eu digo para mim mesmo, se eu dizer que eu sou bonito, ninguém vai tirar isso da minha mente. Se eu dizer que eu sou vencedor, ninguém vai tirar isso da minha mente. Porque a forma que eu me vejo, eu sou. Será que alguém está aqui? É isso que o diabo quer tentar tirar de mim. Então o povo olhou para Josué e Caleb, duas pessoas no meio de Deus, e disse: vamos lhe matar, vamos lhes apedrejar. Mas por que vamos apedrejar isso? Porque eles estão a dizer que aquela terra é possível. Mas olhem para mim, por favor, e olhem para o texto. É que eles estão a se olhar como pequeno e querem matar o outro porque os outros estão a se ver como grande. Quantas vezes nós estamos a matar pessoas na igreja porque estão a se ver como grande e nós estamos a nos olhar como pequeno? Porque, amado, não tem problema grande na vida. Sabe aquilo que está a te fazer chorar? Aquilo que está a te fazer duvidar? Você só é que está diminuindo, não é você, não é ele que é grande. Você está a olhar para a circunstância, você está a olhar para a dificuldade. Amado, quando você não sabe se posicionar, você vai começar a ver as coisas de forma errada. Algumas pessoas dizem que o diabo se levantou na minha vida. Amado, a primeira vez que o diabo apareceu na Bíblia, aparece como serpente. Eu nunca vi serpente a ficar de pé. Alguém está aqui? Alguém está aqui de verdade? A serpente não levanta, mano. Se você e o diabo estão no mesmo nível, não é a serpente que levantou,
Foi quem? Você quem desceu. Mas vê a diferença, se eu desci, se eu estou embaixo, eu posso levantar. Mas a serpente não pode levantar. Para dizer, muda o posicionamento se você está vendo as coisas de forma errada. Porque se você está no mesmo nível em que os problemas estão maiores, é porque você está embaixo, amado. Se você está pensando que essa circunstância vai te matar, é porque você está embaixo. Se você está pensando que o teu mundo acabou só porque alguém saiu da tua vida, é porque você está embaixo. Se você está pensando que o fato de não ter emprego, a tua vida não vai mudar, o fato de não ter filho, você não vai ser feliz, você está aí embaixo. Muda o teu posicionamento, amado. Levanta. Deus nunca falou para ninguém quando esteve embaixo: Josué, levanta-te. Ezequiel, levanta-te que falarei contigo. Muda o posicionamento, amado. Você não é gafanhoto. Olha só para o texto em que eu li. No livro de Números, capítulo 13, o povo está a olhar para eles. Está a dizer assim: nós somos como gafanhoto. Amém? No capítulo 22, Moab, os cidadãos de Moab, Balac, estão a olhar para o povo de Israel, porque a Bíblia diz que Deus mandou o povo ir. E o povo foi e começaram a caminhar e pararam diante da terra de Moab, porque estavam cansados. E no capítulo 3, do versículo 22, capítulo 22, versículo 3, Balac olha para o povo de Israel, aquele povo que é gafanhoto. Alguém está aqui? Amém. Balac está a olhar para o povo e está a dizer assim: é melhor nós nos preocuparmos, porque este povo é como boi, nós somos como capim. E eles virão e vão nos devastar. Porque o que é que um boi faz no capim? Mas agora vê o que é interessante. É que Balac quer destruir o povo, mas ele, para destruir o povo, está a olhar o povo, mas está a ver boi, está a ver que o povo é grande. Mas enquanto aquele povo está a se olhar, está a se ver pequeno, gafanhoto. Eu estou a dizer que não interessa a forma que você se vê, mas não é a forma que os teus inimigos te veem. Não, você até pode se ver como derrotado. Deus até está triste pela forma que você se vê, mas ainda assim Deus não permite que os teus inimigos, quando olham para você, te veem como pequeno. É por isso que tem pessoas que não te suportam, mesmo sem você lhe fazer nada. Tem pessoas que não conseguem vir te enfrentar na cara, tem que vir de noite te trazer sonhos, porque eles sabem que você é grande, você é maior do que eles olham para vocês e estão a dizer assim: eles são grandes, mas eu que não tenho nada. Amado, você está a se considerar um nada, para eles é tudo, porque para ti nada é você não ter dinheiro. Quem disse que dinheiro é alguma coisa? Porque eu conheço pessoas que mesmo sem dinheiro estão a louvar, estão a adorar a Deus, estão a buscar a Deus. O louvor não sai da tua boca, porque você está com dor. E as pessoas começam a dizer: mas com tantos problemas, como ela ainda consegue andar, como ela ainda consegue caminhar? Amado, eu quero te fazer entender, não é a cura que vai te dar paz. É por isso que o diabo está fazendo o médico dizer que essa doença não tem cura, porque a tua alegria depende de cura, a tua alegria depende de casamento, a tua alegria depende de filho. Você não precisa de cura, não precisa de casamento para louvar a Deus, não precisa de filho para adorar a Deus, você só precisa da voz. Quando você levanta a tua voz e adora Ele, as coisas começam a acontecer literalmente. Por isso é que o inimigo, sempre que olhar para você, vai ter que reconhecer que você é grande. Tem que fazer alguma coisa para te parar. Não fica com inveja daqueles que estão a te parar. Escuta, apenas lembra: se alguém está a fazer de tudo para te parar, ele está a ver a grandeza de Deus na tua vida. Se alguém está a fazer de tudo para tentar te derrotar, para te colocar para baixo, ele está a reconhecer de verdade que você é grande. Por isso ele quer te parar. Não, a igreja está falando mal de mim. É natural falar mal de ti na igreja, amado. Imagine, aqui tem pessoa que era feiticeiro, aqui tem pessoa que era bandido, tem pessoa que era gatuno. Então algumas pessoas ainda estão em processo de conversão. Não fica triste porque estão a te falar mal, não fica triste porque estão a te combater. Eles estão num processo de conversão, ainda estão a deixar ser usados, mas eles não estão a ser usados pelo diabo, estão a ser usados
para te formar numa pessoa melhor. Ele está forjando o teu caráter. É por isso que só estão a falar mal de ti. É por isso que só estão a te perseguir. Porque Deus já mostrou para eles quem você é para eles, amados. Eu quero terminar a minha mensagem dizendo no meu último ponto, do outro lado da fé, que Deus tem uma maravilha para você. Eu, em minha homenagem ao meu mestre do coro, eu vou contar uma história, como eu te amo, mestre. Um certo evangelista foi lá para a terra do Tupim, a terra do mestre, e decidiu ir evangelizar. E ele começou a realizar a cruzada. Pegou, fez uma montagem da sua cruzada e começou a pregar, mas ninguém foi para ir naquela mensagem ou para assistir a sua mensagem. E ele pregou no primeiro dia, ninguém se converteu, pregou no segundo, aconteceu a mesma coisa, ninguém se converteu, no terceiro, uma outra pessoa passou. No quarto dia, estava a se formar chuva. E ele começou a pregar. E estava quase a chover. Ele disse: essa é a oportunidade de mostrar como Deus é grande. E ele parou e disse: ouve, povo de Cabinda, ouve. Se chover, então Deus vem na minha vida. Hoje, como homem de Deus, vim dizer que não vai chover, porque a chuva lá destruía muito a cidade. E de repente, quando ele disse que não vai chover, começou a chover com muita força. Aquele homem se desesperou. Disse: Deus me enganou. O evangelho olha para mim. Não posso pregar, porque Deus me trouxe aqui para me envergonhar. Ele saiu, desfez todo o seu equipamento, pegou e decidiu ir para casa, voltar para Luanda. Ele parou num bar, foi atrair e queria beber, voltar a algumas práticas antigas, como nós fizemos quando estávamos cansados e achando que Deus nos abandonou. E de repente ele olhando a cerveja olhar para ele, os dois a se olhar, e uma mão passou no ombro dele e disse: homem de Deus. Disse: não sou homem de Deus. Disse: você é homem de Deus. Disse: por que você diz isso? Disse: olha, eu sou o soba aqui, principal, o maior feiticeiro daqui. Podes perguntar a toda a gente de Cabinda. Ninguém faz nada aqui sem a minha permissão. Mas de repente algumas coisas começou a complicar. Desde o primeiro dia que você chegou nesta cidade, os espíritos que desciam para vir trazer algum recado já não começaram a descer. Eu já não conseguia aprender vida de ninguém. Então aquilo me preocupou. E eu comecei a buscar, a procurar saber o que estava a se passar, e ninguém descia para me responder. Isso nunca aconteceu. Isso aconteceu no primeiro dia, no segundo, no terceiro, no quarto. E no quinto dia eu disse: eu tenho que matar esse homem, porque senão não vou conseguir mais ter negócio. E ele decidiu subir na montanha para matar. E o Soba pegou uma caçadeira e mirou o pregador, o pastor. E ele disse: eu sou limado. E o pastor estava do outro lado. Quando ele conseguiu ver o pastor para apertar e matar, começou a chover, o pastor desapareceu da mira do Soba. E ele disse: verdadeiramente você é homem de Deus. E eu vim aqui para te dizer que eu que prendo vida de todos aqui. E eu te reconheço como homem de Deus. Ele parou e percebeu que Deus não estava ali humilhar, estava ali proteger. Amados, quantos de nós pensamos que por causa de orar para Deus curar e não curar, Deus não me ouviu? Escuta, o facto de você não ver não quer dizer que Deus não está fazendo. O facto de você não se aperceber não quer dizer que Deus não está fazendo nada ao teu favor. Amado, eu vim te dizer assim: confia em Deus. Apenas confia em Deus. Não interessa o que os homens estão a dizer para você. Não interessa o que está a se passar com a tua vida. Não interessa o que é que você está a experimentar. Cada um aqui tem um testemunho. Cada um aqui tem uma experiência. Cada um aqui tem uma dificuldade, amado. Eu sei que tem pessoas que estão aqui e estão completamente devastados. É notícia atrás de notícia ruim, problema atrás de problema. Ei, o fato de você não ver não quer dizer
entender que Deus não está a fazer. Para de orar dizendo que Deus te abandonou, Deus te desamparou. Não, Ele não te desamparou. Ele nunca desampara um filho seu. Você não pensa, não, Pai, há quanto tempo eu estou a orar para que aquilo venha acontecer. Deus está a te moldar, Deus está a te treinar, Deus está a treinar a tua paciência, a tua confiança. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se vê. Amado, se você quer caminhar pela fé, você tem que ter certeza que você não está a ver o que está acontecendo. Se você tiver a ver, então não é fé. Para ser fé, você não tem que ver. Para ser fé, as coisas têm que ser complicadas, amado. Se você está orando por um milagre, pesquisa. Só há milagre se as coisas estão fora do tempo. Ei! Deus tem feito muitas coisas por você. Imagine de onde Ele te tirou, de onde Ele te resgatou. Deus não te trouxe aqui para te humilhar. Deus não te resgatou para te humilhar. Que tipo de Deus você tem em mente, amado? Não duvide, porque a dúvida traz a ira de Deus. Deus olhou e disse: Moisés, esse povo vai viver todo no deserto. Eles disseram que são gafanhotos, então vão viver como gafanhotos. E durante 40 anos nem trocaram de roupa, porque Gafa não troca de roupa. Gafa vive no deserto, ele deixou morrer no deserto, porque eles se viram como Gafa, amado. Você não é Gafa na mentalidade de Deus, você é a menina dos olhos de Deus. Coloca a tua mão no peito, faz favor, e diz que você é o melhor presente que Deus te deu. Amado, Deus quando te fez, Ele disse, viu Deus que era muito bom. O que tem em você é algo especial. Não interessa o que os homens estão a dizer para você. Diante de vida de várias pessoas, Deus escolheu você, porque Ele tem um propósito. Chega para você morrer em algum lugar. Eu gostaria que você fechasse as tuas vistas por um instante. Se vê de onde Deus está a te livrar, de onde Deus já vem te buscar, de onde você estava, amado, nesta terra estranha. Tanta gente aqui que tem padecido, nem conseguem comprar medicamento nem nada, mas você está aqui e tem sobrevivido. Você está aqui, tem casa, você está aqui, vive uma vida melhor. Por quê? Porque Deus tem um projeto para você. Enquanto você está a olhar a escassez, amado, é o olho que você está a usar que é errado, é o olho que resiste a problema. Não existe problema para os servos de Deus, amado. Eu gostaria que você entendesse esse olho. Paulo está dizendo, devemos andar pela fé e não pelas vistas, porque essas vistas veem problema, essas vistas veem dificuldade, essas vistas veem rejeição, essas vistas veem coisas mal. Então fecha os teus olhos por algum instante, amado, e começa a ver a grandeza de Deus, começa a ver as maravilhas de Deus, porque Caleb disse, se o Senhor se agradar de nós, porque não existe gigante para quem adora a Deus. Davi está a olhar, está a dizer, quem esse incircunciso pensa que é para vir afrontar o povo de Israel? Mas Saul está a olhar para Golias e está a dizer, mas ele é um gigante que quer enfrentar. Mas da sua forma que você está a olhar para os problemas, que os problemas estão a te afetar. Fecha os teus olhos, para de olhar nesse problema, para de olhar nessa doença, para de olhar nesse marido que foi, para de olhar nessa pessoa que está te falando mal, para de olhar nessa circunstância que parece ser grande, e apenas olha para Deus. Quando você vê que esse Deus, a perna dele está aqui, mas a cabeça está no céu, você vai entender que esse Deus é grande, e tudo perante Ele é pequeno, amado. É pequeno. O fato de você não ver não quer dizer que Deus não está fazendo. Que Deus possa se dignar e abençoar essa palavra em nossos corações, em nome de Jesus. A igreja diz comigo, amém? Amém. Que Deus nos abençoe. Amém.